Quem recebeu auxílio emergencial em 2020 deve declarar imposto de renda? Deve devolver esse valor? Vamos falar sobre essa e outras dúvidas em relação à declaração de imposto de renda. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geração Contábil Jurídica. O vídeo de hoje nós abordaremos as principais obrigações em relação à declaração de imposto de renda à pessoa física e vamos aí esclarecer se quem recebeu auxílio emergencial em 2020 deve fazer a declaração de imposto de renda e deve devolver o valor, assunto que ganhou os noticiários aí nos últimos dias. Mas antes, se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, ative as notificações, nos ajude a continuar trazendo conteúdos de valor e, desde já, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação, tá certo? Bom, antes de falar em relação ao benefício emergencial, vamos fazer aqui um resumo de quem de fato deve entregar a declaração de imposto de renda. Bom, primeiro ponto, né? Quem teve rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 em 2020. E o que é um rendimento tributável? Salários, aluguéis, você tem algum imóvel alugado, recebe aluguéis, aposentadorias, né? Ah, eu sou autônomo, eu não tenho renda declarada. Não, a sua renda é uma renda tributável. Se você superou esse limite recebido, ele deve compor a sua declaração de imposto de renda. Importante também que essas rendas tributáveis, elas são somadas, né? Às vezes eu tenho salário, eu sou assalariado e o meu salário não atinge esse limite. Mas eu também tenho uma renda como o aluguel de uma casa que é minha. Eu devo somar essa renda para poder fazer a declaração, tá certo? Então, o primeiro passo, e é o que a maioria está inserida nisso aí, rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70. Uma segunda obrigatoriedade, quem teve rendimentos isentos, e aqui o rendimento isento é isento de imposto de renda, de valor igual ou superior a R$ 40 mil em 2020. Esse rendimento isento, o que é? É uma indenização trabalhista que você pode ter tido, uma doação, você recebeu uma doação em dinheiro, a doação ela é isenta de imposto de renda, ela está sujeita a outros impostos, aí, mas não do imposto de renda. E se o valor aí durante o ano foi igual ou superior a R$ 40 mil, ele deve compor aí a sua declaração de imposto de renda, você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tá certo? Uma terceira obrigatoriedade, se você vendeu bens, móveis ou imóveis com ganho de capital em 2020, sujeito ao pagamento de imposto. O que é um ganho de capital? Quando você tem um bem de valor declarado, por exemplo, vamos imaginar aqui uma casa, o valor dela é R$ 500 mil e você vendeu essa casa por 600 mil. Você teve um ganho de 100 mil reais, esse ganho está sujeito ao imposto de renda, então você, além de pagar o imposto, deve sim apresentar a sua declaração. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque isso é muito comum de acontecer. Quando há esse tipo de situação de ganho de capital, o imposto ele deve ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao fato. Não é agora na entrega da declaração. Então, se você vendeu uma casa, algum bem, algum móvel com ganho de capital lá em fevereiro de 2020, por exemplo, e isso teve ganho, você deveria ter pago esse imposto até março, até o final de março de 2020, último dia útil do mês subsequente ao fato. E a gente recebe com muita frequência isso no escritório, pessoas que ao fazer a declaração de imposto de renda que informam, eu vendi uma casa lá, aí a gente vai ver, teve ganho de capital, teve imposto, aí tem que pagar imposto com multa e juros. Então é preciso estar atento a essa situação, tá certo? Uma outra obrigatoriedade, se você teve posse ou propriedade de bens de valor igual ou superior a R$ 300 mil, então às vezes você tem uma casa no seu nome, alguma coisa, seu pai colocou alguma coisa no seu nome, não tem renda, mas tem bens, e esses valores são iguais ou superiores a R$ 300 mil, isso te obriga à entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. Outra obrigatoriedade, se você fez alguma negociação em bolsa de valores, 2020 foi um ano marcado por um recorde no número de pessoas que compraram e venderam ações. E isso obriga a entrega da declaração de imposto de renda, seja qual for o valor que você movimentou na bolsa. Tá? Pode ser um valor irrisório, o simples fato de fazer essa movimentação em bolsa de valores
obriga a entrega da declaração de imposto de renda. E isso também acontece com frequência. Às vezes a pessoa coloca lá, mas eu só movimentei R$100. E aí vai passar um tempo, ela vai ver que o CPF dela está pendente de regularização. E a hora que ela investiga o que é essa pendência, descobre-se que a ausência de entrega da declaração de imposto de renda por ocasião de alguma movimentação que ela fez na Bolsa de Valores. E aí assim, a multa mínima para uma declaração de imposto de renda não entregue é R$165. Então, às vezes você movimentou lá R$50, R$60 na bolsa, não entregou a declaração, a multa virá em valor muito superior àquela movimentação que você fez de fato na bolsa. Então, precisa ficar bem atento a isso, tá certo? Uma outra obrigatoriedade, quem teve rendimentos de atividade rural igual ou superior a R$ 142.798,50 em 2020, tá? Então, a atividade rural também é um rendimento aí que pode estar sujeito e obrigar a pessoa a entregar a declaração de imposto de renda. Um outro fator é quem passou a residir no Brasil em 2020, né? Morava no exterior e passou a residir no Brasil em 2020, deve sim entregar sua declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha renda, mesmo que não tenha bens, mesmo que não tenha nada. Então observe que a declaração de imposto de renda nem sempre está relacionada ao fato de ter renda, né? Então é preciso estar bem atento a isso. Em relação ao auxílio emergencial, quem deve declarar e quem deve devolver o valor? Olha, se você teve rendimento tributável em 2020 superior a R$ 22.847,76 e recebeu o auxílio emergencial, você deve entregar o imposto de renda e devolver o auxílio recebido, tá certo? Então não são todas as pessoas que têm que declarar. Se você só recebeu o auxílio, você não está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. É só se os rendimentos ultrapassaram 22.847 e você recebeu o auxílio, aí você tem que entregar e devolver. E por quê? Existia uma regra, né? Quando o governo lançou o auxílio emergencial, existia uma regra, quem tinha direito a esse auxílio emergencial? E era pessoas com renda de até meio salário mínimo ou que a renda familiar fosse de até R$ 3.100 ali. Então, só essas pessoas tinham direito ao auxílio emergencial, mas muitos se cadastraram. Como o governo não tinha condições, na época, de cruzar as informações, acabou concedendo o auxílio. Então, agora, a hora de prestar as contas, né, com o governo, vai se verificar aí que, de fato, a renda da pessoa ultrapassou, né, esses R$ 22.847. Então, ela recebeu algo que, pelas regras do governo, seria indevido, então ela tem que devolver, tá certo? Então é isso, precisa ficar bem atento, tá? A não entrega da declaração de imposto de renda gera uma multa mínima de R$ 165. O prazo, ele se iniciou no dia 1º de março e vai até dia 30 de abril. Então, assim, não deixe para a última hora. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou esclarecer suas dúvidas. E nos próximos vídeos, como a gente está em época de imposto de renda ainda, eu vou trazer mais algumas situações a serem observadas, né, na entrega da declaração de imposto de renda, tá certo? O que deve ser declarado, o que pode ser abatido, o que é dedutível, talvez sejam expressões que vocês conheçam, mas gera dúvida, o que é uma declaração completa, o que é uma declaração simplificada, tá certo? No próximo vídeo eu vou trazer esses assuntos para vocês, tá bom? Lembrando, certamente você conhece alguém que tem dúvidas em relação a isso, que recebeu o auxílio emergencial e está perdido se deve ou não declarar, se deve ou não devolver. Então, certamente esse vídeo vai ajudar essa pessoa. Compartilhe, deixe os seus comentários, o seu like, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!